para mim ter a presença de Mário Soares aqui. E vejo vários amigos de diferentes continentes aqui, isso me toca também. A Vânia, eu quero, mais do que agradecer, eu quero felicitar pela teimosia com que ela arrancou este colóquio, de todos os parceiros a quem ela foi procurando. Isso foi um esforço enorme. Agora estou vendo outra amiga ali. E eu acho que essa persistência e essa determinação da Vânia são a alma deste colóquio. Sem ela, isso não teria acontecido. E a parceria com a Academia Brasileira de Letras, que ajudou a viabilizar isso, foi iniciada na gestão de Marcos Vilaça, o antigo presidente, que está sentado aqui nos assistindo, quando eu era secretária-geral da Academia. Eu ainda não era presidente, mas isso então é um processo que está vindo e que eu pude fazer com o apoio de Marcos Vilaça aqui. Então também queria registrar isso. Então, a todos, obrigada por estarem aqui e boa tarde. Jorge Amado completaria 100 anos esse ano. A data traz oportunidade para uma visão de conjunto da recepção crítica que sua obra encontrou ao longo do tempo. Nem sempre fruto apenas da leitura, convém lembrar. Eu lembro de uma conferência de Doris Lessing durante um seminário de literatura de Cambridge, de que ambas participamos em 96, quando ela ainda não tinha recebido o Prêmio Nobel, que ocorreria em 2007. E nessa ocasião, com veemência, ela se queixou das distorções do processo da fama a que assistira durante o século XX que lhe tocou viver. Disse que o mais importante atualmente, quando a imprensa fala num escritor, é apresentá-lo como famoso, em vez de comentar suas obras, que o jornalista então se dispensa de ler. Afirmou que cada vez mais as pessoas a cumprimentavam por ter dado uma entrevista, ou por terem visto sua foto numa revista, ou sua imagem na televisão, mas cada vez menos comentavam uma página ou uma cena que tivesse escrito. Reclamou de estar sendo permanentemente julgada por fatores que não tinham a ver com os textos que escrevera, desde discussões de questões feministas até o fato de ser branca criada na África. Discorreu sobre as dificuldades desse tipo de solidão crítica para um criador, quando é tão necessária uma leitura de seus textos. Queixou-se do isolamento a que são relegados hoje os escritores, perdidos sem encontrar ressonância intelectual, ignorados quando publicados. Não há como deixar de observar as semelhanças entre esses pontos levantados por Lessing e certas atitudes dominantes no recebimento da obra de escritores como Jorge Amado. Principalmente porque essa geração deles, Doris Lessing nasceu apenas 7 anos depois do romancista baiano, essa geração viveu o momento do pós-guerra, quando, no início dos anos 50, o superficial talvez tenha começado a dominar o consistente, efetuando-se essa transição entre o abandono da leitura analítica de um texto literário e a exacerbação midiática em torno da figura pública de um autor tratado como celebridade. Certamente, o entendimento da recepção crítica à obra de Jorge Amado ganha muito se contextualizarmos essas transformações. Justamente nessa época, entre 54 e 56, o crítico Roland Barthes escreveu os artigos sobre temas do cotidiano que iria em seguida reunir no livro Mitologias. Um deles, O Escritor em Férias, trata exatamente desse fenômeno que começava a ser observado, lembrando que tais mistificações astutas que a alta sociedade tece para poder controlar melhor seus escritores, fecha aspas, aliando nobreza e futilidade sem desacralizar seu trabalho, tinham o efeito de garantir que fosse mantido o prestígio dos autores, desde que eles fossem inofensivos. Ressalvo. Mas ao parecerem inofensivos a uns, tornavam-se ofensivos a outros, contemporâneos ou pósteros. Com frequência, a recepção à obra desses escritores se deixou contaminar por esses ruídos em torno à sua biografia, personalidade ou figura pública, de uma forma que até pode ter acontecido em gerações anteriores, mas raramente com tanta intensidade. Um pouco de tudo isso gira em torno da forma como Jorge Amado foi lido ao longo do tempo,
uma série de fenômenos de recepção interessantes, como se sua leitura estivesse permanentemente sendo construída, destruída e reconstruída, ao sabor dos anos que passam e das mudanças dos leitores. Sem esquecer que ele também mudou, e bastante, à medida que foi desenvolvendo sua obra. De início, vale a pena lembrar. Em seu estudo sobre a recepção comparada da obra de Jorge Amado na França e no Brasil, Pierre Rivard começa fazendo a distinção entre sucesso e fortuna crítica. Aquele tem a ver com a popularidade, esta com a aceitação da obra pelo cânone literário. Lembra Rivard que na tradição da modernidade, sucesso e fortuna costumam ser inversamente proporcionais. E isso pode ser exemplificado na França pelos casos de Victor Hugo e Émile Zola, vítimas de sua própria popularidade frente a outros autores canônicos como André Gide ou Marcel Proust, que levaram muito tempo sem fazer sucesso. Para ele, entre aspas, essa é uma das razões dos infortúnios de Jorge Amado no Brasil, fecha aspas. Aponta o ressentimento de um certo Brasil face ao êxito de Jorge Amado e Érico Veríssimo em seu país. Sobretudo diante do fato de que textos mais vanguardistas, o modernismo paulista, não alcançavam qualquer êxito. Na França e em outros países, a recepção de Jorge Amado foi diferente. É verdade que partiu dos caminhos abertos pela ampla difusão garantida nas revistas e jornais partidários, pelos inúmeros prêmios e manifestações patrocinadas pelo eficaz sistema de intervenção cultural da Internacional Comunista. E é também inevitável constatar que seus primeiros romances pagavam um tributo dócil aos modelos stalinistas do realismo socialista, com suas greves salvadoras, seus clichês, seus chavões proselitistas. Não admira que André Gide tenha sumariamente rejeitado essa obra que lhe parecia superficial e linear. Mas outros leitores em língua francesa enxergaram um pouco mais longe. Blaise Cendrars celebra nela a alteridade da periferia. E Albert Camus a valoriza, opondo o que denomina uma certa barbárie livremente consentida, fecha aspas, aos jogos formais que dominavam parte da cena literária francesa na ocasião, na obra de autores como Giraudoux e outros. Mais que isso, a obra de Amado lhe parece fecunda, e Camus faz questão de destacar nela algumas qualidades que o impressionam, e eu cito: a utilização emocionante de temas folhetinescos, o abandono à vida no que ela representa de excessivo, no que ela apresenta de excessivo e desmesurado. Fecha aspas. Barbárie, liberdade, emoção, folhetim, vida, excessos, desmedida. A escolha das palavras é significativa. Em poucas linhas, Albert Camus tocou em vários pontos que sua leitura lhe revelou. Leitura inteligente e sensível, pois apenas nas décadas mais recentes é que tais pontos iriam ser reavaliados e resgatados, muito embora na ocasião fossem justamente esses os aspectos a que a intelectualidade brasileira mais levantava objeções. Foi necessário um bom tempo para que olhares mais amadurecidos e isentos lançassem novas luzes sobre vários desses aspectos. É o caso de abordagens como a de Afonso Romano Santana, que desenvolveu as propostas de Batkin e o conceito de carnavalização com que o russo examinara as obras de Dostoiévski e Rabelais, e trouxe uma contribuição sensível ao entendimento dos romances do baiano. Muito enriquecedores também são os estudos de José Maurício Gomes de Almeida, capaz de criticar o proselitismo ideológico do autor, mas ao mesmo tempo revelar-lhe as qualidades, e iluminadoras são as análises de Eduardo de Assis Duarte, sobretudo quando evidencia como a segunda fase amadiana, em sua passagem do romance que se cria proletário para o romance que se deseja de costumes, começa a se debruçar cada vez mais e de forma mais consequente sobre as questões de gênero e etnia que irão constituir grande parte da agenda intelectual no final do século XX. Também é o caso dos ensaios que Roberto da Mata dedicou ao caráter relacional da obra de Jorge Amado, quando considera o escritor alguém que descobriu em seus romances um modo de poder enfrentar os temas não oficiais da sociedade brasileira,
neles representando as teias de relações pessoais que entre nós constituem o instrumento básico da vida em sociedade. Esses estudos, porém, são relativamente recentes e de circulação algo restrita a setores especializados. De um modo geral, prevaleceu por muito tempo nos meios da crítica a outra visão. Talvez a própria acolhida entusiasmada que sua obra teve na França tenha contribuído para a ideia de que Jorge Amado escrevia para dar uma imagem pitoresca e exótica ao gosto de quem não conhece realmente o Brasil. Uma imagem atrasada, antiga e fora de época, já que era exatamente esse tipo de cor local que um século antes se exigira dos nossos românticos e dos nossos indianistas, como José de Alencar, e que o próprio Machado de Assis questionou em seu famoso artigo sobre literatura e o instinto de nacionalidade. Essa superficialidade da leitura de Amado foi reforçada pela má vontade de muitos dos departamentos de português de universidades estrangeiras, tradicionalmente ligados às instituições culturais lusitanas da época, quando não praticamente feudos portugueses de então. Ainda mais se considerarmos que muitas dessas raízes profundas se fixaram durante o longo período salazarista. Sem dúvida, a entusiasmada aceitação desse novo autor brasileiro, comunista e de linguagem desleixada em relação ao cânone purista, trazia alguns aspectos difíceis de engolir. Para se ter uma ideia da revolução simbólica representada pela chegada dessa obra à França, por exemplo, basta recordar um fato. Por ocasião da primeira tradução de Jorge Amado para o francês, a folha de rosto do livro exibia algo jamais visto antes. A informação de que se tratava de uma tradução direta do brasileiro. Sua frouxidão linguística, seu descaso para com os padrões castiços da gramaticalidade. Para esses meios, tratava-se de uma linguagem descuidada, indigna de quem pretendia ser escritor. Travestidas de defesa do idioma, tais objeções críticas cresceram e se repetiram em reparos feitos por zelosos guardiões da gramática de ambos os lados do Atlântico. No entanto, é bom observar que essa mesma atitude pouco canônica em relação à língua era celebrada em outros autores ao mesmo tempo, como uma plataforma literária, desejável e corajosa. A língua errada do povo, a língua certa do povo, de que falava Manuel Bandeira. Pronomes? Escrevo brasileiro, gabava-se Oswald de Andrade. A tal contribuição milionária de todos os erros, que seria transformada em estandarte de luta pela vanguarda. Os exemplos são inúmeros, variados, claros. A questão já tinha sido ponto de honra, anseio por liberdade linguística em relação às chamadas gramatiquices lusitanas, bandeira de afirmação para Mário de Andrade ou para Monteiro Lobato. Mas nas páginas de Jorge Amado, essa teoria tão elogiada nos escritos dos outros é considerada uma prática constrangedora. É que ela não vinha apenas de uma proposição cerebral, mas brotava do ouvido e da memória afetiva. A praxis incomodava. O registro oralizante do falar brasileiro coloquial soava como uma provocação a mais, vendo-se somar ao uso de palavrões e outras ousadias, para apresentar Amado como um autor que não merecia respeito e beirava a vulgaridade em sua insistência em dar foros de legitimidade a um linguajar considerado chulo. Como se não bastasse, a ênfase amadiana, mesmo se carregada de intenções proselitistas em sua primeira fase, está muito próxima a uma tradição de criação popular. Nessas matrizes, a literatura de cordel, o folhetim e os romances populares que corriam pelo interior do Brasil têm evidente influência e lhe fornecem um repertório de recursos que ele não se constrange em utilizar, aproveitando modelos de heróis que vinham desde o romantismo e eram defensores dos oprimidos. Talvez, no fundo, essa fé amadiana na possibilidade de realizar a utopia seja também um traço que o aproxima de outros romancistas populares, como Charles Dickens ou Victor Hugo dos Miseráveis, por exemplo, dados os devidos descontos das circunstâncias históricas de cada um. Mas, de certa forma, também em Amado se poderia ver aquilo que Lamartine criticou em Hugo, a paixão do impossível.
aquilo que Vargas Llosa prefere chamar de a tentação do impossível. Inúmeras vezes, Jorge Amado repetiu que era apenas um criador de história, um contador de histórias, e não pretendia ser mais que isso. Como se sentisse necessidade de reiterar que a sua prioridade literária era o desenvolvimento do enredo, não a exploração da linguagem. São justamente esses gêneros narrativos populares, latentes em sua obra, que se constituem em herdeiros diretos das epopeias e do romanceiro popular ibérico. São essas as formas que irão se encarregar de preservar as delícias de ler pelo simples gosto do enredo. São essas as modalidades literárias que privilegiam a trama, a tessitura dos diversos fios da ação, a concatenação das peripécias. E que ninguém se deixe enganar pela aparente modéstia do escritor ao se definir apenas como um contador de histórias. Ele as conta com maestria, de forma cada vez mais intrincada, manipulando com segurança os cordéis de seus personagens, entretecendo diversos fios de cores e texturas diferentes em sofisticada composição. A linearidade dos primeiros livros é logo abandonada. Os conflitos se requintam em matizes inesperados. Os variados recursos narrativos vão se tornando cada vez mais elaborados no desenrolar da obra amadiana. Ambiguidades e dualidades passam a estruturar os relatos. Gabriela casa sem casar. Dona Flor tem 2 maridos. Quincas Berro d'Água tem 2 mortes. Os santos têm altares e terreiros, onde estão e não estão, de sumiços em aparecimentos. O padrinho de um batismo pode ser o próprio padre, mais que padre, compadre, e logo de quem? De algum. A benfeitora de Santana do Agreste pode ser justamente a execrada da comunidade. O pistoleiro contratado como capanga pode ser o patriarca fundador e reverenciado, já que seu tiro certeiro pode ser a salvação de uma cidade. A beata espanhola se descobre mulata e cabeça feita, cavalo de santo. O paladino da cultura africana pode ter filho com uma sueca ou finlandesa. Tudo se move e reverbera. Nada ou ninguém é apenas aquilo que parece ser, embora possa ser, sempre ser, também, exatamente aquilo que parece. Do linear ao ambíguo, do equívoco ao multívoco, os caminhos da obra de Jorge Amado vão se multiplicando e se irradiando à medida que ela se desenrola. O maniqueísmo inicial fica para trás, porque a realidade ao qual ele se aplicava não é abstrata, é vivida, tecida em memória e se impõe com força. Por maiores que sejam a indignação e a solidariedade, por mais intenso que se faça o chamado da liberdade, não há como evitar a certeza de que a vida é mais poderosa e as pessoas mais complexas. Há sempre não é bem assim, implícito, por outro lado, latente. Dessa forma, vai ficando para trás uma certa simplificação ingênua que havia nos romances de juventude. Aos poucos, percebe-se que a defesa do trabalhador explorado não impede a admiração pela força épica do coronel desbravador do cacau. A leitura dos romances se afasta das transparências imediatas e revela um autor no domínio crescente e seguro do seu ofício, capaz de fazê-lo manter sempre presa a atenção do leitor, sem deixar de estar atentíssimo ao que seus personagens são capazes de criar. Entre os recursos desse ofício já dominado está a sua linguagem, oralizante e brasileira, fruto de uma escolha pelo instrumento mais eficaz, e não de uma resignação ao empobrecimento linguístico por incapacidade de dominar a gramática ou devido a pouca intimidade com os clássicos, como quiseram insinuar certos meios acadêmicos que só conseguiram enxergar na voz amadiana o desleixo de um coloquialismo rasteiro e convencional. O poeta Ferreira Goulart já chamou atenção sobre isso ao destacar na obra amadiana, citação, o vasto painel da vida brasileira que ele vem traçando quase sem descanso. Um painel vivo, palpitante, realizado sem plano, como resposta à vida, à sua experiência de cidadão e escritor. Eis uma das questões que a crítica mais cedo ou mais tarde terá de encarar com seriedade, pois a obra de Jorge Amado é, entre outras coisas, a busca de uma linguagem literária,
que, sem abrir mão das qualidades encantatórias, quer ser ao mesmo tempo contundente e crítica. Fim de citação. Hoje, a linguagem de Jorge Amado já não é mais motivo para que seja combatido, ao menos no Brasil. Pelas portas que ele escancarou, passa uma imensa quantidade de autores que vieram depois. Mas, por vezes, parece que ainda ficaram ecos de algumas questões colocadas pela história de sua filiação e desfiliação partidária. Quando ele surgiu, na década de 30, e era do Partido Comunista, isso o fez ser execrado por alguns e idolatrado por outros. Quando deixou o partido, segundo garante Paloma, sem nunca se desfiliar totalmente, em termos formais, muitos dos que o idolatravam passaram a execrá-lo, enquanto os anticomunistas quiseram explorar